Bom dia, sétimo ano. A nossa avaliação foi sobre o módulo 6, né? Nós fizemos avaliação sobre o módulo 6 inteiro. Então, todas as questões que eu coloquei na avaliação para vocês, eu tirei aqui da apostila de vocês do módulo 6, tá? Então, eu vou estar passando a correção para vocês agora. Eu não fiz a correção ainda, eu vou fazer a correção da avaliação de vocês no final de semana para poder estar dando as notas para vocês. Então, eu vou mandar a correção com as respostas. Vocês veem aí quantos que vocês acertaram, se vocês acertaram tudo, como que ficou, tá? Então, eu vou mandar as respostas corretas de todas as questões. Vou fazer a correção junto com vocês. Vamos lá, então, começando na questão 1. A questão 1, como que ficou? O que eu pedi na questão 1? Vamos lá. Questão 1. São consideradas zonas térmicas do planeta. Letra A, polar ou glacial, temperada e tropical. Letra B, polo norte e polo sul. Letra C, ártica e antártica. Letra D, equatorial, tropical e continental. Então, a mais correta, né? A correta da número 1 é a letra A, tá? Então, a questão correta da questão 1 é a letra A, que diz polar ou glacial, temperada e tropical. Passando para a número 2. A número 2 ficou da seguinte forma. Sobre a localização do Brasil em relação às zonas térmicas, é correto dizer que: letra A, o Brasil fica localizado na zona polar. Letra B, o Brasil fica localizado nas zonas tropical e na zona temperada. Letra C, o Brasil fica localizado somente na zona tropical. Letra D, o Brasil fica localizado na zona polar e temperada. Então, a resposta correta do número 2 é a letra B. O Brasil fica localizado na zona tropical e na zona temperada, tá? Vamos para a questão 3. Questão 3 ficou da seguinte forma. A classificação climática do Brasil se encontra da seguinte forma. Está falando sobre a classificação dos climas do Brasil. Quais são os climas brasileiros? A letra A, continental e tropical apenas. A letra B, semiárido, desértico e de montanhas apenas. A letra C, equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude e subtropical. A letra D, tropical de altitude e tropical de latitude. Então, a correta da número 3 é a letra C, tá? A letra C, que fala que é o equatorial, o tropical, o semiárido, o tropical de altitude e o subtropical. Então, a questão 3, a letra C é a correta. Prosseguindo, na 4, ficou da seguinte forma. Faz parte da vegetação da região sudeste do Brasil. Eu falei que faz parte da vegetação da região sudeste do Brasil. O que eu quis perguntar para vocês é o que nós mais comentamos em aula sobre essa vegetação da região sudeste. Eu quero deixar bem claro que não é só essa vegetação da região sudeste, tem outras vegetações, mas eu pedi a que tá aqui na apostila e a que nós falamos muito em aula, tá? Só deixando claro isso para vocês. A letra A, floresta equatorial amazônica, né? Nós não vimos essa vegetação na região sudeste. A letra B, o cerrado e o pantanal, nós não vimos isso na região sudeste também. A letra C, caatinga e meio norte, nós não vimos na região sudeste. Então, sobrou a letra D, que é a mata de araucária, os pinheiros, né? Até comentei com vocês que aqui em Bom Repouso antigamente tinha muita mata de araucária, tinha muitos pinheiros, aí com o tempo foram cortando, né, para vender como madeira, e aí foi acabando. Hoje, somente lá nos Garcia, a gente encontra bastante pinheiros, né? Tem ainda em alguns lugares na zona rural espalhado, mas lá nos Garcia eu vejo bastante de pinheiros, né, dessa mata de araucária. Então, a vegetação que nós comentamos bastante sobre a região sudeste, que tem na região sudeste, é a mata de araucária, tá? Os pinheiros. Então, a número 4, a correta é a letra D. Prosseguindo, a número 5,
ficou da seguinte forma: qual órgão foi criado para controlar e fiscalizar as questões ambientais no Brasil? Letra A, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Letra B, as unidades de conservação. Letra C, o CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. Letra D, o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. A questão correta é a letra A, tá? IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Esse órgão ele foi criado para controlar e fiscalizar as questões ambientais no Brasil. Agora nós vamos para as questões que vocês vão responder para mim, né? São 5 questões, onde vocês vão responder, questões abertas. E eu tirei todas da apostila de vocês também. Então, as respostas, tá tudo lá na apostila. Então, eu vou falar para vocês as páginas. Qualquer coisa, vocês podem estar indo lá nas páginas e conferir, que eu tirei tudo de lá mesmo, da apostila de vocês. Então, ficou assim. Eu perguntei para vocês na número 6. Quais são os fatores climáticos? A resposta está lá na página 35, tá? Os fatores climáticos são latitude, altitude, vegetação, relevo, maritimidade e continentalidade. Não tá dessa forma, mas tá lá na página 35, tá? Se vocês colocaram mais ou menos parecido, eu já vou considerar. Então, essa é a resposta da questão 6. Latitude, altitude, vegetação, relevo, maritimidade e continentalidade. A 7, o que eu perguntei na 7? A 7 foi assim: o que são climogramas? O que será? A resposta da 7 está lá na página 39, tá? Da apostila de vocês, podem lá conferir. Climogramas são gráficos usados para representar as médias de temperatura e pluviosidade de um lugar ao longo do ano. Aquele gráfico que nós vimos, né? Que vocês fizeram atividade até, onde vai calcular a quantidade de chuva e a temperatura ao longo do ano, quantos graus máximos, quantos graus mínimos. Então, os climogramas são os gráficos usados para representar as médias de temperatura e de pluviosidade de um lugar ao longo do ano. Essa é a resposta da questão 7. A questão 8 ficou assim: qual é o objetivo das unidades de conservação? A resposta está lá na página 55 da apostila de vocês. O objetivo das unidades de conservação é proteger a biodiversidade do nosso planeta por meio de manutenções dos recursos genéticos, hídricos e vegetais e promover também a restauração dos ecossistemas degradados, tá? Então, esse é o objetivo das unidades de conservação. Resposta, página 55. A questão 9, eu perguntei assim: existem leis que protegem o meio ambiente? Elas são seguidas corretamente? Justifique a sua resposta. Então, são 2 respostas aqui na questão 9. Existem leis que protegem o meio ambiente? Sim, nós vimos que existe um monte de lei, né? Com o passar do tempo, foram criadas várias e várias, muitas e muitas leis para proteger o meio ambiente. Agora, a outra pergunta: elas são seguidas corretamente? Essas leis, elas são seguidas corretamente? Nós vimos lá na página 55, se vocês quiserem conferir, que essas leis, elas não são seguidas corretamente. Muitas vezes, elas ficam somente no papel, elas não são seguidas. Por quê? Por que elas não são seguidas? Porque tem pouca fiscalização e muitas vezes essas leis são deixadas de lado e não são seguidas porque tem outros interesses em jogo. Então, muitas vezes essas leis elas ficam somente no papel e não são seguidas. Um dos motivos é a pouca fiscalização que tem sobre o meio ambiente, a vegetação aqui no Brasil. A 10 era pessoal, tá? Então, a 10 não tem na apostila, era para vocês responderem para mim do jeito de vocês. Vamos lá ver como que é a 10. A 10 ficou assim: por que é importante a proteção ambiental? Por que vocês acham importante a proteção ambiental? Então, se tiver dessa forma, que eu vou falar a resposta, não precisa estar igualzinho, tá? Se tiver parecido, já está correto. Então, é importante a proteção ambiental
para garantir a sobrevivência de toda a biodiversidade do planeta Terra, inclusive nós, seres humanos. Proteger o meio ambiente é importante para garantir a sobrevivência de todas as vidas existentes no nosso planeta, inclusive a nós, os seres humanos. Então passei para vocês todas as respostas e as páginas que vocês vão encontrar, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tá? Porque tudo foi tirado aqui da apostila mesmo de vocês. Podem fazer as correções de vocês, ver quanto que vocês acertaram, que assim que eu puder, eu já faço a correção e dou as notas também, tá? Então, as notas vai ficar da seguinte forma. A primeira avaliação eu vou dar 4. Essa segunda, o valor será 3 pontos. Então, de avaliação, a nota será 7, tá? Juntando as duas, uma valendo 4 e uma valendo 3. 3 de trabalhinho. Depois eu vou dar nota também na apostila de vocês e mais nota de participação, os alunos que participam, os alunos que respondem pergunta quando eu pergunto, as notas dos deveres de casa, né? Quem faz em dia, quem não faz, eu tenho tudo anotado aqui. Então, tudo vai levar em conta, né? Para eu poder fechar as notas de vocês. As avaliações, os trabalhos, os deveres de casa entregue em dia. As questões que eu peço para arrumar e muitos alunos não arrumam, né? Quando eu falo que está errado e peço para consertar e muitos não consertam, eu tenho tudo anotado aqui, quem arruma e quem não arruma as questões. Então, tudo isso vai levar em conta na hora de eu dar as notas de vocês. Então, ficou feita a correção da avaliação que nós fizemos sobre o módulo 6. Qualquer dúvida, gente, pode estar tirando comigo, tá? Pode perguntar, que a gente acha a resposta junto. Tudo foi tirado aqui mesmo da apostila de vocês, tá? Então, pode assistir a aula e qualquer dúvida eu tô aqui para esclarecer para vocês. Beijinhos e até!